Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Poligamia. Atualmente, o mundo possui mais armas de destruição em massa do que jamais houve em qualquer tempo, e as igrejas europeias podem, mais cedo ou mais tarde, ver-se obrigadas a aceitar a poligamia como o único caminho. O padre Hillman, após muito pensar, admitiu esse fato. É quase concebível que aquelas tecnologias genocidas, nuclear, biológica, química, podem produzir um desequilíbrio tão drástico entre os sexos que o casamento plural poderia ser um meio necessário de sobrevivência. Em tal situação, os teólogos e os líderes das igrejas deveriam rapidamente produzir razões importantes e textos bíblicos que justifiquem um novo conceito de casamento. Nos dias atuais, a poligamia continua a ser a solução viável para alguns males das sociedades modernas. As obrigações comunitárias a que o Alcorão se refere, juntamente com a permissão da poligamia, são mais perceptíveis atualmente nas sociedades ocidentais do que na África. Por exemplo, nos Estados Unidos da América de hoje, há uma séria crise na comunidade negra. 1 em cada 20 jovens negros podem morrer antes de atingir a idade de 21 anos. Para aqueles que estão entre os 20 e 35 anos, o homicídio lidera a causa da morte. Além disso, muitos rapazes negros estão desempregados, na prisão ou são viciados. Como consequência, 1 em 4 mulheres negras na idade de 40 anos nunca se casou, enquanto que este número é de 1 para 10 mulheres brancas. Além do mais, muitas jovens negras tornam-se mães solteiras antes dos 20 anos e encontram-se em situação de serem mantidas. O resultado final dessas trágicas circunstâncias é que há um aumento no número de mulheres negras comprometidas com homens partilhados. Isto é, muitas dessas infelizes mulheres negras solteiras são envolvidas em casos com homens casados. As esposas muitas vezes não têm consciência do fato de que outras mulheres estão dividindo seus maridos consigo. Alguns observadores da crise de homem partilhado na comunidade africana, na América, têm recomendado a poligamia consensual, com uma resposta temporária para a diminuição do número de homens negros, até que reformas mais abrangentes na sociedade americana sejam tomadas. Estas observações entendem a poligamia consensual como a poligamia sancionada pela comunidade e na qual todas as partes envolvidas concordam com oposição ao segredo dos casos dos homens casados, os quais sempre prejudicam tanto a esposa como a comunidade em geral. O problema do homem partidário na comunidade africana na América foi ponto de discussão num painel realizado na Universidade de Temple, na Filadélfia, em 27/1 de 93. Alguns dos palestrantes recomendaram a poligamia como um remédio potencial para a crise. Eles também sugeriram que a poligamia não podia ser banida por lei, particularmente numa sociedade que tolera a prostituição e o concubinato. O comentário de uma das mulheres participantes de que os negros americanos precisavam aprender com a África, onde a poligamia era praticada responsavelmente, conseguiu entusiásticos aplausos. Philip K. Breed, um antropólogo americano de tradição católica romana, no seu livro provocante Casamento Plural para o Nosso Tempo, propõe a poligamia como solução para alguns dos males da sociedade americana. Ele argumenta que o casamento plural
deve servir como uma alternativa potencial para o divórcio em muitos casos, a fim de eliminar o impacto danoso do divórcio sobre as crianças. Ele afirma que muitos divórcios foram causados pelo excessivo número de casos extraconjugais ocorridos na sociedade americana. De acordo com Kibridge, transformar um caso extraconjugal num caso poligâmico, em vez do divórcio, é melhor para as crianças. Além disso, ele sugere que outros grupos também se beneficiarão do casamento plural, tais como mulheres mais velhas, que enfrentam uma crônica diminuição de homens, e os negros americanos que estão envolvidos com o homem partilhado. Em 1987, uma votação conduzida por um estudante de jornalismo da Universidade de Berkeley perguntava aos estudantes se eles concordavam que os homens poderiam ser autorizados por lei a terem mais de uma esposa, tendo em vista a visível diminuição do número de candidatos masculinos para o casamento na Califórnia. Quase todos os votantes aprovaram a ideia. Um estudante chegou a declarar que o casamento poligâmico preencheria suas necessidades físicas e emocionais, porque lhe daria maior liberdade do que uma união monogâmica. Na verdade, o mesmo argumento foi usado por alguns poucos remanescentes das mulheres fundamentalistas Mormon, que ainda praticam a poligamia nos Estados Unidos da América. Elas acreditam que a poligamia é um caminho ideal para a mulher ter tanto profissão como crianças, uma vez que as esposas se ajudam umas às outras no cuidado com os filhos. Deve-se acrescentar que a poligamia no Islã é uma questão de consenso mútuo. Ninguém pode forçar a mulher a casar-se com um homem casado. Além disso, a esposa tem o direito de estipular que o seu marido não deve se casar com outra mulher. A Bíblia, por outro lado, algumas vezes vale-se da poligamia forçada. Uma viúva sem filhos deve casar-se com o seu cunhado, mesmo que ele já seja casado, e independentemente do seu consentimento. Gênesis 38, 8, 10. Deve notar-se que, em muitas sociedades muçulmanas de hoje, a prática da poligamia é rara, uma vez que a diferença entre os sexos não é grande. Pode dizer-se que o número de casamentos poligâmicos no mundo muçulmano é muito menor do que o de casos extraconjugais no Ocidente. Em outras palavras, os homens do mundo muçulmano são muito mais monogâmicos do que os homens no mundo ocidental. Billy Graham, o eminente evangélico cristão, reconheceu este fato. O cristianismo não pode comprometer-se com a questão da poligamia. Se hoje o cristianismo não pode fazer isso, é em seu próprio detrimento. O Islã permitiu a poligamia como uma solução para os males sociais e reconheceu um certo grau de latitude na natureza humana, mas somente dentro da estrutura estritamente definida na lei. Os países cristãos fazem um estardalhaço sobre a monogamia, mas, na verdade, eles praticam a poligamia. Ninguém ignora a existência de amantes na sociedade ocidental. A esse respeito, o Islã é fundamentalmente uma religião honesta, que permite a um muçulmano casar-se uma segunda vez se ele precisar, mas proíbe rigorosamente todas as associações clandestinas a fim de salvaguardar a propriedade moral da comunidade. Revela notar que muitos países no mundo de hoje, muçulmanos ou não, proibiram a poligamia. Tomar uma segunda esposa, ainda que com o livre consentimento da primeira, é uma violação da lei.
Por outro lado, trair a esposa com ou sem o seu consentimento ou consentimento é perfeitamente legítimo. Qual é a sabedoria legal por detrás de tal contradição? A lei foi feita para premiar a decepção e punir a honestidade. Este é um dos paradoxos fantásticos do nosso mundo civilizado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e de deixar um comentário. Salam aleikum.